E aí pessoal, essa é a primeira parte do vídeo crochetando um bebê Electabuzz como esse aqui. No final desse vídeo, se vocês fizerem tudo certinho, vocês vão ter um parecido com esse. Esse aqui eu fiz na versão Shine, mas o de vocês vai estar parecido com esse, ou assim Shine também, ou amarelinho, para ficar parecido com esse aqui. Vocês também vão precisar escolher se vocês vão querer pintar ele com tinta, que foi como eu fiz aqui, ou se vocês vão querer fazer ele com feltragem, que foi esse aqui, ó. Esse aqui o raio tá peludinho, esse aqui o raio tá pintadinho com tinta. Estou fazendo esse passo a passo aqui no YouTube para quem gosta de seguir o vídeo devagarzinho, passo a passo e fazendo com o vídeo. Mas para quem prefere seguir um PDF, eu fiz o PDF e ele está sendo vendido por um valorzinho simbólico e o link está na descrição para quem quiser. Lembrando que essa receita ela foi inteiramente criada por mim, então tanto vocês assistindo o vídeo aí até o final, quanto vocês adquirindo o PDF, vocês vão estar colaborando imensamente para o meu trabalho e para eu continuar fazendo mais receitas e trazendo receitas novas aqui no futuro. Então bora lá botar a mão na massa. Então vamos começar o corpo do nosso bebê Electabuzz na versão Shine. Essa primeira parte do vídeo eu vou relembrar rapidinho como que faz o anel mágico e o ponto baixo. Depois a gente vai acelerando um pouquinho. Dá uma relembrada, faz um X em torno do dedo assim. Trava ali atrás. Passa por baixo. Laça ele por cima e traz para dentro. Dá essa torcidinha. Puxa aqui. Anel mágico está pronto. Eu gosto de tirar aqui de dentro. E agora a gente vai fazer 6 pontos aqui dentro desse anelzinho. Segura ele aqui, ó, e passa a agulha por dentro do anel e pega a linha para fazer o ponto. Com as costas. Nosso primeiro ponto. A gente vai fazer 6 pontos aqui dentro. 2, 3, 4, 5, 6. Feito 6 pontos no anel, a gente fecha aqui. Tem nosso anelzinho com 6 pontos. Agora a gente vai fazer 6 aumentos, lembrando que o aumento é 2 pontos em cada ponto. Então cada pontinho desse aqui, a gente vai fazer 2 pontos dentro dele. Lembrando que façam sempre o primeiro e já coloquem o marcador, né? Ou tem gente que gosta de colocar no último, né? Mas eu sempre gosto de colocar no primeiro. Cada um com as suas manias. Aí, primeiro aumento. Vai fazendo aumento na rodada inteira. A gente já se encontra para a próxima rodada. Terminamos a rodada com 12 pontos, como você já devem imaginar. E agora a gente vai fazer um ponto e um aumento. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. A gente deve terminar essa rodada com 18 pontos. Então vamos lá. Faz o primeiro ponto, coloca o marcador. Primeiro ponto. Um ponto aumento, um ponto aumento. Já volto aqui pra gente continuar. Por enquanto tá assim com 18 pontos. E agora a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. 2 pontos, um aumento. 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento até o final. E a gente deve terminar com 24. Finalizamos a rodada com 24. E agora a gente vai fazer, como vocês devem imaginar, 3 pontos e um aumento. E vamos finalizar a rodada com 30. Então faz 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, até o final da rodada e deve dar 30 pontos. Então agora a gente está com 30 pontos e na próxima carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento para finalizar com 36. Finalizando a sexta carreira a gente tem 36 pontos. E agora a gente vai para a sétima carreira fazer 5 pontos baixos e um aumento. Lembrando que é sempre uma sequência que vai a volta inteira até o marcador de novo. Então faz o primeiro ponto, bota o marcador, repete até o final dele
toda a sequência. Então agora a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento e vai terminar com 42 pontos. Finalizamos a carreira com 42 pontos. E agora da carreira 8 até a carreira 18 a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto para ele crescer com esse mesmo tamanho. Então a gente não vai aumentar, não vai diminuir, vai fazer um ponto em cada ponto para ele se manter com 42 pontos e ir aumentando aqui e crescendo o corpinho dele. Então vou parar o vídeo aqui e eu já volto com ele prontinho depois de ter feito essas 11 carreiras sem aumento e sem diminuição. Finalizamos a carreira 18, se vocês fizeram tudo certinho, vocês vão ter uma pecinha, um corpinho mais ou menos assim. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição 6 vezes essa sequência, 3 pontos diminui, 3 pontos diminui, 3 pontos diminui, 6 vezes. Terminando 6 vezes, ainda vão sobrar 12 pontos. E aí a gente faz 12 pontos, um ponto em cada ponto sem diminuir. Aqui eu já fiz o primeiro, coloquei o marcador, faz o segundo, faz o terceiro e diminui, lembrando que a diminuição a gente pega 2 pontos, eu pego as duas alcinhas da frente e faço um ponto só por cima de 2 pontos que a gente dá uma diminuída na peça. Então isso aqui, 3 pontos e uma diminuição, a gente repete 6 vezes, vai dar mais ou menos aqui assim, ó. E esses pontos aqui a gente vai até o marcador fazendo um ponto em cada ponto. Então vamos lá. Ó, aqui eu terminei as 6 repetições de 3 pontos baixos e uma diminuição. E sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então verifiquem se o de vocês vai estar assim também. E a gente já volta para fazer a próxima carreira. Lembrando que agora nesses 12 pontos a gente faz um ponto em cada ponto. Aqui a gente ficou com 36 pontos e agora da rodada 20 até 22 a gente vai fazer 36 pontos, um ponto em cada ponto. Então a gente vai subir 3 carreirinhas para cima, fazendo um ponto em cada ponto. Então vou fazer as 3 carreirinhas e a gente já volta. Finalizada a rodada 22, agora a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição em toda a volta, finalizando com 30 pontos. Finalizamos a rodada 23 com 30 pontos e agora a gente vai para a rodada 24 e a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição na volta toda. 3 pontos diminui, 3 pontos diminui, até o marcador de novo e a gente deve terminar com 24 pontos. Então vamos lá. Finalizamos a carreira 24 com 24 pontos, por coincidência. E a carreira 25, a gente vai fazer um ponto em cada ponto, continuamos com 24, só que com uma carreira a mais. Então, um ponto em cada ponto, mais uma carreirinha aí e a gente já termina. E o corpinho está finalizado. Vamos deixar um pedacinho de fio longo aqui para a gente costurar na cabeça depois. Finalizar. Quem gosta de finalizar com ponto baixíssimo, pode fazer um ponto baixíssimo. Eu não me importo muito com isso. Acho que eu deixei o fio longo demais. Tá inosando tudo. Beleza. Ficou assim, nosso corpinho. Na hora de encher, pode botar bastante enchimento, que o Electabuzz é um bicho bem gordinho mesmo. A gente bota bastante enchimento, já que ele é um bicho bem gordinho. E também colocar bastante enchimento ajuda depois a gente a fazer a feltragem, quem for fazer pela feltragem, né? Eu vou tentar fazer esse aqui com tinta para tecido, a mancha da barriga, né? Aquele raio que ele tem na barriga. Eu vou tentar mostrar de duas formas, fazendo com tinta e fazendo com a feltragem. O primeiro que eu fiz, que eu já mostrei ali, eu fiz com feltragem. Esse aqui, ó. Então a barriga dele aqui, ó, é peludinha. Aqui é para ser como se fosse um pescocinho, a cabeça vai ficar olhando para cá. Então vai tentando dar essa moldadinha nele aqui. Aqui nesse laranja eu vou tentar fazer com a tinta.
Se não der certo, eu venho e falo que não deu certo. Por que que não deu certo? Se eu que não consegui ou se... pá. Se der certo, eu venho e mostro. Pretendo mostrar os dois e aí vocês escolham qual forma vocês vão preferir. Se vocês preferem pintar, se vocês preferem feltrar. Então é isso. Agora bora lá crochetar a cabeça. Então agora a gente vai começar a fazer a cabeça. Vamos começar fazendo um anel mágico com 6 pontos, da mesma forma que a gente começou o corpo. Então, anel mágico. Agora eu vou fazer mais rapidinho. Quem precisa revisar esses itens básicos, anel mágico, ponto baixo, diminuição, aumento, vai aparecer um videozinho agora que eu estou explicando com mais calma, fazendo mais devagar. Então aqui a gente vai seguir um pouquinho mais rápido o passo a passo do Electabuzz, senão o vídeo fica muito lento. Anel mágico com 6 pontos, vou fazer aqui e eu já trago para a gente continuar. Então aqui está feito o nosso anel mágico, 6 pontos nele, já fiz ele, já puxei para ele enrolar. E agora a gente vai fazer 6 aumentos e finalizar com 12 pontos. Lembrando, né, faz o primeiro ponto, bota um marcador e vai fazendo até chegar no marcador. Feito 6 aumentos, a gente tem 12 pontos, então agora na terceira carreira a gente vai fazer um ponto, um aumento, um ponto, um aumento em toda a volta e a gente vai finalizar com 18 pontos. Vou fazer aqui e eu já trago prontinho. Pronta, e agora a gente vai fazer na quarta carreira 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento na carreira inteira. A gente vai finalizar com 24 pontos. Então vou fazer aqui e a gente já volta. Quarta carreira finalizada e a quinta carreira a gente vai fazer 3 pontos e um aumento, ficando com 30 pontos no final dela. Segue na carreira inteira, 3 pontos um aumento, 3 pontos um aumento, até chegar no marcador de novo, a gente deve ter 30 pontos. Finalizamos a quinta carreira com 30 pontos e a sexta carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento até dar 36 pontos. Então a gente vai a rodada inteira, 4 pontos aumento, 4 pontos aumento, e eu vou fazer aqui e eu já volto para a gente continuar. Finalizamos a sexta carreira com 36 pontos e na sétima carreira a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento em toda a volta, finalizando com 42 pontos. Vou fazer aqui e eu já volto. Finalizamos a sétima carreira com 42 pontos. E a oitava carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento durante toda a volta, finalizando a volta com 48. Então vou fazer aqui e eu já volto. Finalizamos a oitava carreira com 48 pontos e a gente vai fazer mais uma carreira aumentando, que vai ser 7 pontos baixos e um aumento, finalizando com 54 pontos. Tô na carreira, 7 pontos baixos, um aumento na volta toda, vamos finalizar com 54. Finalizamos a nona carreira com 54 pontos. Agora a gente vai fazer 5 carreiras com um ponto em cada ponto. Então a gente não vai aumentar nem diminuir por 5 carreiras. Então a gente vai da carreira 10 até a carreira 14, fazendo um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. Então vou parar o vídeo aqui, vou fazer minhas 5 carreiras e eu volto para a gente continuar. Beleza, terminamos até a rodada 14, tá ficando mais ou menos assim. E nas próximas rodadas a gente vai fazer alguns pontinhos bem específicos para moldar um pouquinho o rosto, para ele ficar aquele bochechudinho e um pouquinho do formatinho de um mini narizinho assim. Então as próximas rodadas vão ser um pouquinho diferente. Então, ó, rodada 15, a gente começa fazendo 3 aumentos seguidos, um do ladinho do outro. Vou fazer aqui, eu já volto, mas esse é bem rapidinho. Então, ó, a gente fez nos 3 primeiros pontos, a gente fez 3 aumentos e eles viraram 6 pontos. Fica bem juntinho assim mesmo, mas é isso aí. Agora nos próximos pontos a gente vai trabalhar só na alcinha da frente. Então a gente vai fazer só na alcinha da frente 8 pontos. Aí mais ou menos aqui assim no meio a gente vai fazer 6 aumentos seguidos, vai ficar bem juntinho assim, só que só na alcinha da frente. E aí a gente vai fazer mais 8 pontos. Então ó, tudo só na alcinha da frente. A gente vai fazer 8 pontos. Vou fazer o primeiro aqui para vocês verem, ó. Só na alcinha da frente. 8 pontos. Então ó. 2,
façam aí 8 pontos. Ó, feito 8 pontos só na alcinha da frente, ele fica um pouquinho diferente aqui assim. E os próximos 6 a gente vai fazer 6 aumentos, só que passando só na alcinha da frente também. Beleza? Feito uns 6 aumentos aqui no meio, ficaram 12 pontos. E aí a gente vai fazer aqui 8 pontos só na alcinha da frente, como a gente tinha feito aqui. E depois desses 8 pontos a gente faz 3 aumentos, que aí a gente vai ficar aqui assim, ó. Ficou 3 aumentos, 8 pontos, 6 aumentos, 8 pontos, mais 3 aumentos, e a gente fica bem certinho como a gente começou. Feitos 8 pontos, a gente faz 3 aumentos aqui seguidos. Daí esses 3 aumentos não é só na alcinha da frente, é 3 aumentos normais mesmo, por dentro do ponto completo assim. E se tudo deu certinho, sobra 26 pontos, que a gente vai fazer um ponto em cada ponto aqui, e vai totalizar no final dessa carreira 66 pontos. Então contem aí, vê se deu tudo certinho. Beleza? Agora a gente está assim e a gente tem como se fosse um biquinho aqui se formando. E agora na carreira 16 a gente vai fazer 10 pontos e um aumento, finalizando com 72 pontos. Então vou fazer aqui e eu já volto para a gente fazer. Terminamos a rodada 16 com 72 pontos. Ele está assim, parece que tem um biquinho. E na rodada 17 a gente vai fazer 72 pontos. Um ponto em cada ponto, sem estresse. Então eu vou fazer aqui e eu já volto para a gente continuar. Rodada 17 terminada. E a partir da rodada 18 a gente vai começar a diminuir as nossas carreiras para a cabeça ir se fechando embaixo. Na carreira 18 a gente começa fazendo 6 pontos. Então eu vou fazer aqui e eu volto para dizer o que tem que ser feito depois. Feitos 6 pontos, que é bem aqueles 3 aumentos que a gente tinha feito aqui, né? Então agora a gente vai fazer 6 vezes a seguinte repetição. 3 pontos e diminui. 3 pontos e diminui. 6 vezes. Vai dar mais ou menos aqui assim. E o resto, e aí deve sobrar 36 pontos, que a gente vai fazer um ponto em cada ponto. Então, ó, essa carreira é 6 pontos no começo. A gente repete 3 pontos e uma diminuição 6 vezes. E deve sobrar 36 pontos aqui no final, que a gente vai fazer um ponto em cada ponto. Então, ó, acabei de finalizar as 6 sequências de 3 pontos e uma diminuição. Então, ó, foi 6 pontos, 6 sequências de 3 pontos e uma diminuição. E aqui tem 36 pontos, a gente vai fazer um ponto em cada ponto para finalizar a carreira 18. E a carreira 18 finalizada, ela fica com 66 pontos. E na carreira 19 a gente vai fazer 9 pontos e uma diminuição para ficar com 60 pontos. Então, 9 pontos, uma diminuição na volta inteira. Finalizamos a carreira 19 e na carreira 20 a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição na volta inteira. E a gente vai de 60 para 48. Então, 3 pontos baixos, uma diminuição a volta inteira. E a gente vai de 60 para 48 pontos. E a carreira 20 finalizada com 48 pontos. Carreira 21 a gente vai fazer 6 pontos baixos, uma diminuição na volta toda até ficar com 42. Finalizamos a carreira 21 com 42 pontos. Na carreira 22 a gente vai fazer 5 pontos baixos, uma diminuição e vamos terminar com 36. Finalizamos a carreira 22 com 36 pontos. Na carreira 23 a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição 12 vezes, então a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição a carreira inteira. De 36 a gente vai reduzir para 24 pontos. Então, um ponto baixo e uma diminuição e a gente deve finalizar com 24 pontos. Carreira 23 finalizada com 24 pontos, tá mais ou menos assim. E agora a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição para ficar com 18. Então, 2 pontos e uma diminuição na volta toda e a gente deve terminar com 18 essa carreira. Carreira 24 finalizada com 18 pontos
E agora falta 2 carreirinhas pra gente fechar o buraquinho, mas vamos primeiro rechear ele com o nosso enchimento. Conforme a gente for enchendo, a gente vai moldando ela para ficar esse formatinho. Deixa eu botar um... Então eu boto bastante enchimento, que eu gosto da peça bem firme. Ó, então mais ou menos o formato da cabecinha dele. Ele é mais bochechudinho pros lados aqui, né? Então agora a gente vai fazer... A gente tem 18, né? Então a gente vai fazer um ponto e uma diminuição na rodada inteira para terminar com 12. Então eu vou fazer aqui e eu já volto pra gente fazer a última. Essa é a penúltima. E agora, para finalizar, a gente vai fazer 6 diminuições. E aí a gente vai terminar com 6 pontos. E a gente já vai finalizar ele com o anel mágico invertido. Não se importem tanto se ficar uns buraquinhos aqui, ó. Porque essa é a parte de baixo e ela vai ser costurada no corpinho, né? Vai ficar assim, ó. Então não vai aparecer, não vai ter problema. Essa parte aqui a gente é bem difícil de fechar mesmo, de fazer esse buracão virar um buraquinho. E não vai ter nenhum problema, a gente vai fechar ela assim com... A gente vai costurar ela aqui no corpinho, né? Então não tem problema. E agora a gente ficou com um buraquinho com 6 pontos. Então a gente vai finalizar ele com a agulhinha de tapeceiro. Podem cortar a linha de vocês aí. Eu corto um pedacinho mais ou menos assim, só pra gente poder finalizar. Aqui pode puxar. Puxa, 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 puxa. Agulhazinha de tapeceiro na ponta. Pra quem não lembra do anel mágico invertido, eu faço assim. Ali tem 6 pontos, né? Então eu vou passando a agulha aqui, ó. Só na alcinha da frente de cada um dos 6 pontos. Passei no primeiro. Vou passar no segundo. Vou passando no 6. Quando eu passar nos 4, mais ou menos assim, eu já vou dar uma puxadinha bem de leve, para ele começar a querer ir fechando. E aí passo nos outros 2. Vai tentando fazer ele ficar redondinho. Agora a gente tenta fazer ele ficar bem redondinho. Aí ele fica meio bicudinho, eu boto a agulha bem no meio dele aqui, ó. E saio numa lateral. Ok, agora a gente dá uma puxadinha, ó. E o biquinho fica bem enfiadinho ali dentro. Aí aqui é só a gente finalizar. Eu geralmente passo ela no ponto que tá do lado e saio no mesmo ponto. Faço um nozinho aqui. Entro no mesmo lugar e saio num lugar longe assim. Por isso que também é bom ter bastante enchimento, que daí a linha ela fica bem afofadinha no enchimento ali dentro, não vai te incomodar mais. Mas mesmo assim sempre façam aquele nozinho ali. Façam um nozinho, depois saiam em mais 1 ou 2 buracos e aí pode cortar. Então a nossa cabeça está pronta. O corpinho já estava pronto. Ó, o corpinho tá assim. A cabeça dá pra ver claramente que ela tem qual que é a frente da cabeça. Então por enquanto a gente tem o corpinho e a cabecinha prontos. E agora a gente vai costurar o corpo na cabeça. Eu geralmente costumo costurar tudo no final, mas dessa vez a gente vai costurar já, porque tem que pintar aquele raio no corpo e o V na cabeça dele. Eu já vou preferir fazer isso com os 2 costuradinhos. Então vocês vão ver que o corpo tem esse formatinho aqui, que ele faz essa ondinha, que é uma barriguinha. A cabeça também tem um narizinho bem específicozinho. Coloca o nariz mirado para a barriga, bem certinho, e a gente vai costurar. E agora a gente vai passar uma agulhada na cabeça,
passou por dentro de um buraquinho da cabeça. E aí a gente vai passar de dentro para fora, num ponto do corpo. E aí a gente vai fazer isso em toda a volta. Passa uma agulhada na cabeça, passa uma agulhada num outro ponto daqueles que ficou ali no corpo. Uma agulhada na cabeça e uma agulhada de dentro para fora, passando pelo ponto que ficou sobrando ali no corpo. E a cabeça e o corpo costuradinho ficam mais ou menos assim. Eu vou mostrar para vocês aqui ele já pintadinho, ó. Esse raio aqui eu fiz com tinta de tecido. Eu usei um pincelzinho bem fininho para fazer um contorno. E o meio eu usei um pincelzinho mais grosso para preencher. Bem simplesinho, só pintar. Pega a tinta de tecido ali. Pode diluir um pouquinho em água, bem de levezinho, com um pouquinho de água. E vai vendo como é que vai ficando para ele preencher bem. Talvez eu ainda dê uma segunda mão aqui depois. Mas por enquanto eu gostei bastante do resultado. Fazer essa técnica aqui não tem muito segredo. Pega ali a tinta, faz o formatinho do raio. Esse aqui eu fiz meio que assim de olho, né? Fiz um formatinho do raio ali com um pincelzinho bem fininho, depois preenchi dentro. Mas quem gosta de fazer o contorno, vocês podem comprar uma caneta que se chama caneta... esqueci o nome dela. Caneta Fantasminha. Vocês vão conseguir desenhar com essa caneta e depois, se vocês passarem o secador, tudo que vocês fizeram com essa caneta, ela sai com calor. Então, se vocês comprarem essa caneta Fantasminha aí na Shopee, em algum lugar, vou tentar achar e deixar um link dela aqui na descrição. Vocês conseguem desenhar no amigurumi e depois passam um secador ou alguma coisa com calor e tudo que vocês desenharam sai. Então dá para fazer um contorno com essa caneta, se vocês preferirem, e depois pintar dentro, para ficar mais fácil. Para quem vai fazer com feltragem, não tem tanto perigo de borrar, de vocês estragarem o amigurumi de vocês se der errado. Porque se vocês feltrar errado, vocês podem pegar uma pinça e tirar esse feltro daqui e ir fazendo de novo conforme preferir. Então, para fazer com feltragem, vocês vão precisar da agulha de feltragem. Tem esse kitzinho aqui, ó, que ele vem várias agulhas dentro, mas nesse kit tem algumas agulhas que são um pouquinho mais grossas e outras bem fininhas. Escolham fazer com a mais fininha possível. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a lã acrílica. Essa aqui já é uma lã que eu desfiei. E desfiar até ficar uns montinhos assim, ó. Quando vocês tiver bastante desses montinhos assim, podem desfiar com um pentezinho desse de cachorro bem baratinho que tem aí em qualquer mercado, pet shop. Aí vocês desfiem. Quando ele tiver assim bem desfiadinho, vocês vão pegar um bolinho assim, colocar no amigurumi e enfiar a agulhazinha. Eu vou mostrar ali como é que faz rapidinho. Esse aqui eu vou até já aproveitar e dar uma melhoradinha nele, que tá uma falhazinha aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. Pegando a lãzinha que a gente desfiou, vocês vão pegar um montinho dela assim, ó, colocar aqui em cima dele mesmo, onde vocês querem. Pegar a agulhazinha de feltragem, que vocês vão enfiando a agulha assim, ó. Tem que ser sempre na mesma direção. Porque essa agulha, ela é muito frágil. Se vocês dobrarem ela, ela já quebra. Então tenta fazer sempre aqui, ó, na horizontal, sempre na mesma direção, sem mudar a direção, senão ela quebra. Aqui a gente vai arrumando para moldar ele, né? Nessa tentativa de arrumar bem de leve para não torcer ela e quebrar. E aí vocês vão feltrando, ó. Vai enfiando. Se a agulha for muito grossa, fica ruim. Então tem que pegar a mais fininha que tiver aí no kit e ir feltrando, ó. Vocês vão botando o feltrinho. Ele vai se afofando lá dentro do amigurumi. E essa aqui é uma técnica que, tipo, se tudo der errado, tu pega uma pinça e tira tudo fora e começa. Se tu fizer com tinta e der errado, pode borrar, pode estragar ali o amigurumi e tu ter que crochetar tudo de novo. Então com a tinta tem que fazer com mais cuidado. E aqui também a gente faz com bastante cuidado para não ficar tendo retrabalho. Mas se der errado, a gente consegue arrumar mais fácil do que errar uma coisa que a gente pintou com tinta.
Então é isso, aqui eu fiz com feltragem toda essa cabeça, fiz aqui o raio, fiz os bracinhos aqui com feltragem também. Só a perninha aqui que eu fiz troca de cor, porque era uma troca de cor só, sem estresse. É isso, qualquer coisa deixem nos comentários. Se a segunda parte desse vídeo já existir, ela vai aparecer exatamente agora para vocês continuar crochetando o amigurumi de vocês. E a gente se encontra lá no próximo vídeo. Valeu, falou!